Oi magias, bem-vindas e bem-vindos ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari e hoje nós vamos descobrir qual é o seu verdadeiro caminho nesta vida. É claro que o tarô vai mostrar, vai revelar um conselho, uma orientação aqui. Não quer dizer que a sua vida se resumirá àquilo que saiu nesta leitura, ainda mais porque é uma leitura coletiva e eu também acredito que a gente tem vários caminhos, experiências, missões, situações que a gente tem que viver. Então aqui é só mesmo um exercício para a gente ver o que as cartas têm a dizer e colaborar com uma amplitude de visão sobre a sua vida, sobre o que você ainda pode fazer aqui, sobre seu propósito, sobre coisas que você veio experimentar, tá certo? Então, para isso, eu peço que vocês escolham entre as opções de número 1, a fucsita, a vassoura de bruxa e a drusa de cristal. Vamos começar aqui com o grupo de número 1, a fucsita. Qual é o seu verdadeiro caminho nessa existência? Que as cartas podem revelar sobre esta vida. O mago, o papa e o sol. Qual o seu verdadeiro caminho nessa existência? O que você veio experimentar nesta vida? Seis de espadas, 4 de ouros e 2 de espadas. Ok. E vamos de oráculo também. Qual o seu verdadeiro caminho nesta vida? O que você veio experimentar? Fonte e magia. Ok. Bem, então o que temos aqui enquanto a sua essência, né? O que você carrega aí como mensagem inconsciente para viver nessa existência, saiu aqui o mago com os 6 de espadas. É como se nesta vida houvesse a necessidade de você trabalhar alguns aspectos internos seus, né? Então esses aspectos aqui, eles têm a ver com um amadurecimento tanto espiritual para aqueles que acreditam, quanto um amadurecimento pessoal, um amadurecimento que te ajuda a viver neste planeta, que te ajuda a viver a sua vida, tá? Com a carta do mago. E esses 6 de espadas aqui trazendo uma força em que é importante você obter para fazer os processos e seguir adiante desses processos, bem como saber fluir na vida e também saber se desligar de certas questões. Aqui é como se falasse que é importante você saber deixar ir, saber fluir, né? Tem hora que a gente tá junto, tem hora que se separa, e eu não tô falando só de relacionamentos afetivos, mas no todo, no geral. Então tem horas que a gente vai viver uma estabilidade e vai ter hora que a gente vai viver a instabilidade. É como se pedisse aqui para você saber fluir no ritmo natural que é a vida, né? Então tem horas que a gente está ali, está com emprego, está estável, de repente a vida muda, somos mandados embora,
nós decidimos ir embora, começar uma nova carreira, ou mesmo abandonar certos relacionamentos, ou se distanciar de certos familiares, de amigos, querer coisas novas, tentar coisas novas, e para toda escolha vai haver uma renúncia em algum nível. Às vezes a renúncia é na família, às vezes a renúncia é de ter menos tempo com alguém. Então aqui vem muito forte essa questão do ritmo, de aprender a fluir na lei universal, que é a lei do ritmo, que nós estamos sempre indo em ondas, né? A vida, ela vem em ondas, como diz a música, porque é isso, tem horas que estamos no alto, tem horas que estamos em baixo, seja emocional, financeiro, físico, tem horas que a nossa saúde está ótima, tem horas que a nossa saúde não está tão plena assim, a gente tem uma queda na imunidade, então tudo isso vem como se sua essência pedisse, como se seu eu interior pedisse para viver nessa faixa vibratória que é o planeta Terra. Viver neste planeta com essas leis, com essas regras, com essas dinâmicas, tá? E a carta do mago é alguém que tenta, é alguém que exercita a sua capacidade de testar, de tentar, né? É como se fosse um químico ou um alquimista aqui. Até chegar na fórmula correta do remédio, vai testando, avaliando as hipóteses que existem, o que desencadeia disso. Então, aqui é como se eu sentisse você tateando, por exemplo. Uma vez eu respondi aquela pessoa sim, e eu vi que não deu muito certo, então eu vou tentar de outra forma. Né? Aqui é o teste, testar as hipóteses, testar o que está ao seu alcance, mudar comportamentos, entender que tudo é fluxo, que tudo oscila e ao mesmo tempo, se você de novo caiu, o que você pode fazer agora, se você sabe que você está lá embaixo, né? É olhar para o passado e ver, poxa, numa situação parecida eu já estive neste lugar, o que eu fiz lá no passado que talvez agora eu possa fazer diferente, ter uma resposta diferente, um caminho diferente, se abrir portas diferentes para mim. Então todas essas reflexões aqui vêm muito forte, inclusive pode ser que você tenha vivido muitas situações desafiadoras, é como se fossem muitas provas aqui, né? Provas mesmo, tipo, vamos testar os seus conhecimentos, vamos testar o quanto você já conseguiu entender certos assuntos, vamos testar o quanto você conseguiu evoluir certas questões internas e externas, né? Então, eu vejo realmente aqui as provas e você tentando trabalhar em cima disso. É como se aqui você não foge da luta, sabe? A situação vem e você tenta encarar. O que acontece nessa leitura é que é importante você tentar fazer diferente, porque você é uma pessoa muito guerreira, você vai à luta, você tá ali, você, ok, chegou esse problema para mim, o que a gente pode fazer? Mas é ser criativo ou criativa e tentar soluções diferentes. Se você já faz isso, ótimo, você está entendendo qual é a proposta sua aqui a nível de experiências, a nível de ter ganhos de consciência, ter aprendizados e amadurecimento pessoal. Se você já faz isso, ok, você está seguindo dentro daquilo que hoje as cartas revelaram para você. Meus parabéns! Se você encontra barreiras, dificuldades, é só lembrar disso, lembrar desse conselho, lembrar de que você pode tentar ser diferente. Se exercitar, não quer dizer que você precise ser diferente, mas é tentar, ao menos, tá? Então essa aqui é a mensagem da sua essência, é você se experimentar. Então, se aquela pessoa, vou dar um exemplo aqui só para ficar mais claro, uma pessoa que te incomoda muito, você não gosta daquela pessoa, ok, você sempre pode tratar ela com certo distanciamento ou com desprezo, porque não gosta mesmo e tudo bem. Que tal se algum dia você olhar para essa pessoa e falar, não vou sentir isso? Não quer dizer que eu tenha que tratá-la como se nós a gente fosse melhores amigos, a pessoa que eu amo, não. Mas assim, se você tentar olhar para ela de forma diferente, isso aqui já traz um ganho, uma explosão de conhecimento para você incrível, sabe? Então é testar fazer coisas diferentes, não ir tanto no modelo padrão que pode já ter sido instalado aí no seu programa mental, tá? Mas para aqueles que já estão fazendo esse exercício, muito bem, parabéns, é por aí mesmo, ok? Com relação às suas provações, saiu a carta do Papa com 4 de ouros. As suas provações se dão dentro de rigidez, tá?
dentro de estruturas muito bem delimitadas e fixas. Então, assim, aqui é como se você trouxesse essa característica muito forte, pode ser de vidas passadas, se você acreditar, pode ser que foi a sua cultura, foi a sua criação que te colocou limites muito estreitos. Então, a forma como você pode encarar a vida, ou como você pode lidar com alguns relacionamentos, ou todos os relacionamentos, né? Cada caso um caso, mas existem aqui as barreiras que foram colocadas. Às vezes você também colocou algumas, né? Não é só pai, mãe, ou família que coloca, ou sociedade que coloca. Às vezes a gente também vai processando o que a gente está vendo, vai cristalizando uma informação e fala, bom, para isso aqui eu tenho que ter uma barreira, né? Algumas barreiras são super saudáveis e precisam existir, outras nem tanto. Então, cabe a você fazer uma avaliação de que barreiras podem atrapalhar em algum nível a sua vida, ou deslanchar a sua vida, ou você conseguir algo que você tanto queira, porque pode ter aqui barreiras, tá? Porque vem como provação aqui um mental que já está estruturado com regras rigorosas, ou regras muito rígidas, ou autoritarismos, né? Então é importante que você ir quebrando um pouco essa rigidez que está aqui e saber fluir mais, até porque você traz na essência a fluidez. A sua essência quer fluir, quer saber ser flexível, mas muitas vezes você volta para um padrão de rigidez aqui com o Papa, porque o Papa, dentro das provações, é alguém muito dogmático, alguém que acha que detém a verdade, ou que a regra tem que ser seguida ao pé da letra, tá? E lembrando, mesmo na sombra, a sombra tem um papel importante. Então não é porque você tem uma estrutura aí que agora todas as estruturas têm que ser colocadas abaixo. Não. Algumas estruturas rígidas são, quando bem fundamentadas, respeita quem você é. Né? Então a gente tem que colocar limites, de fato, em situações, em pessoas, em nós mesmos. Mas tem algumas aqui que podem sim atravancar a sua vida, tá? Porque aí entra num dogmatismo, as pessoas têm que ser assim, senão elas não ficam na minha vida, senão eu vou rechaçá-las, senão eu não quero contato. Se for dentro de manter uma saúde mental, ok. Mas se você vê que, na verdade, é porque tem muita rigidez dentro de você, aí isso pode estar te fazendo mal até. Porque aí você não estaria respeitando a fluidez, tá certo? Tem questões aqui de apego também, tá? Certos apegos, então isso pode ser uma provação para você. Você pode ser uma pessoa mais apegada, com mais dificuldade em soltar. Mas isso tudo é exercício, isso tudo é treino. Aprender a soltar é treino. É quando aparecer uma oportunidade você falar, ok, essa é uma boa oportunidade para eu tentar ser flexível, tá certo? Então, assim, nada que seja algo muito difícil aqui, porque você tem uma essência mais tranquila nesse sentido. Porém, devido à criação ou memórias passadas, você pode ter cristalizado algumas regras. E aí essas regras podem ser fator de dificultar sua vida, tá? Aqui o Sol com 2 de espadas, a gente tem os seus caminhos. Sol e 2 de espadas, caminhos abertos para você. Você vem numa vida que os caminhos estão abertos, tá? E sempre que possível, eles tentam aí de alguma forma abrir para você, seja o que você acreditar, o universo ou, enfim, a vida facilita para você algumas coisas sim, sempre que pode. Porém, esse 2 de espadas de novo falando sobre o mental. De novo falando o quanto que muitas vezes a gente fecha as portas pra gente, tá? Mas no geral aqui tem caminhos abertos para sua vida com essa carta do Sol, que ilumina os caminhos. Então, você vem numa linhagem, né? Numa linhagem não, desculpa, numa trilha em que você consegue abrir portas para você e até mesmo aquilo que você acreditar também abre portas para você. Porém, esse 2 de espadas faz com que às vezes você não perceba que as portas estão se abrindo. O 2 de espadas pode falar de momentos de paralisia. E aí é você aqui exercitar e aprender a escolha, fazer a escolha e tentar ir por aquele caminho. Porque o 2 de espadas também vai falar de caminhos duplos ou múltiplos caminhos, sabe? E aí você tem que decidir para onde você vai. Aqui temos
uma espada torta que aponta para uma direção e essa outra aponta para outra. Então, para onde você vai? Faça a decisão, escolha. Por mais que você não tenha tanta certeza se é esse o caminho mesmo. Porque às vezes você vai para um lado, você vai dar uma volta maior, mas você vai chegar onde você teria que chegar. Só deu uma volta maior, paciência, tudo bem, aprendizado. Por vezes você também pode ir por um caminho que vai desvirtuar todinho, você nem vai chegar onde você deveria chegar, mas também era uma opção, também era válido. Então aqui fala disso, assim, independentemente se você tem dúvidas, se você quer acertar no caminho, olha, ouça a sua intuição, talvez você tenha mediunidade, então escute, né, essa mediunidade, vão te mostrar o caminho. E ainda que você desconfie se esse caminho é certo ou não, trilhe ele, vá por ele, faça alguma coisa nesse sentido, sabe? Não se demore no caminho, não se paralise durante o caminho, viva ele. Por mais que depois, no final das contas, você fale, ai, me arrependi, não era isso não. Mas foi experiência, você viveu o caminho, tá? Você aprendeu agora pela experiência, do tipo, ok, quando for assim eu não vou mais. Eu não vou, eu vou para o outro lado, eu vou para outra direção. Mas não se paralise, tá? Porque os seus caminhos são caminhos abertos e são caminhos em que, para a grande maioria aqui, você acaba chegando onde você tem que chegar. Você pode até desconfiar, falar, ih, por aqui eu não vou conquistar o que eu quero. Vai sim, porque o sol ilumina. O sol vai mostrar os atalhos, vai mostrar a direção mais condizente com a sua verdade. Então acredita nesse sol, porque é como se esse sol diminuísse a energia dessa carta aqui do 2 de espadas, que muitas vezes pode falar de confusão, sabe? E o conselho dessa carta 2 de espadas é escolha um caminho, não fique na encruzilhada, escolha um caminho. Então esse sol vem para iluminar falando assim, olha, quando você for caminhando, as coisas vão se abrindo para você, vai deslanchando, então acredita nisso. Pode até ser que você já teve experiências assim nessa vida, tá? Que você ficou meio assim sem saber para onde ia, decidiu um caminho, foi e coisas se abriram. Pode ser que você não chegou no resultado que você queria, mas você conheceu pessoas, você teve experiências, você conheceu certos lugares, situações, que foi muito bom para você, trouxe um amadurecimento. Então, assim, até me veio aqui um exemplo do tipo, você faz um curso e você não sabe ao certo se era aquele curso mesmo que você queria fazer, uma formação acadêmica. Mas você vai até o final. E essa experiência te mostrou professores, pessoas, amigos, amores. Então foi algo interessante e positivo em algum nível. Por mais que talvez você falou, não era nada disso, acho que perdi X anos da minha vida, porque eu queria mesmo era outra coisa. Mas não olha com esse olhar, olha com o olhar do que pode ter sido proveitoso para você, tá certo? Aqui como conselho do oráculo veio a fonte e a magia. Então falando para você se conectar, sempre na dúvida, você se conectar com algo maior que você acredite, né? Pode ser até mesmo com a conexão consigo, com o seu poder de realizar, de fazer as coisas. Então se conecte até mesmo com você, não tanto colocar isso fora, né? Colocar isso fora de você, assim. Eu me conecto com uma religião, com uma espiritualidade, com práticas, com rituais. Conecta dentro. Ouve a sua voz interior. Às vezes até a sua criança interior. E isso também vai te ajudar bastante, sabe? Isso vai te fazer com que você se conecte com a sua intuição e escute o que de fato você pode fazer nos seus momentos mais difíceis, entende? Carta da magia, mesma coisa. Falando para você acreditar no mistério. Por mais que você não tenha uma religião, não siga uma doutrina, acredite no mistério, acredite numa sincronia. Né? Não pense que as coisas aconteçam por acaso. Olhe pelo lado da sincronicidade, que as coisas estão acontecendo. Porque quando você olha para a sincronicidade, você começa a perceber que existem janelas de possibilidades, de situações que te salvaguardaram em algum sentido e que você nem percebeu, sabe? Às vezes a sincronia é eu decidi para o meu trabalho por um outro caminho e eu não sei porquê, hoje eu quis ir para um outro caminho. Agradeça, talvez se você fosse pelo caminho de sempre, poderia acontecer um acidente, ou você poderia ter chegado atrasada ou atrasado. Você poderia ter, sei lá, se irritado muito mais porque o percurso demorou muito mais do que o normal, sabe? Então agradeça coisas que parecem o ocasional, né? Que parecem acaso, melhor dizendo. Que
parecem acaso, como se fosse uma coisa doida da sua cabeça. Não, não foi. Tem algum sentido, você está aí conectado ou conectada com algo maior que está te mostrando caminhos para você. Vai por aqui, vai por ali, fala isso, faz aquilo, entende? Então aqui, essa vida aqui é uma vida de conexão. É uma vida de conexão com algo maior e você escolhe o que é esse algo maior, tá? E ao mesmo tempo, uma vida em que é para você ter as experiências deste mundo. E entender também que não somos seres perfeitos, somos seres humanos. E por isso mesmo, a gente vai ter dificuldades. A gente tem uma psique que foi construída em luz e sombra. Então a gente tem a sombra. A gente está encarnado, a gente tem a sombra. Então, eventualmente a gente vai ter as dificuldades normais que todo mundo tem. Períodos de escassez, períodos difíceis que todo mundo tem. E às vezes pode ser até longos períodos. Mas não quer dizer que a vida não flua. Porque tudo passa. E de fato, tudo passa, tá? Siga com essa mensagem, né? Veja o que faz sentido para você, o que você pode levar aí para sua vida para torná-la um pouco mais harmônica de se viver. Mas aqui seus caminhos estão super abertos, são caminhos abertos para você. Basta você acreditar e ficar atenta ou atento e olhar para essas sincronias que estão acontecendo. E você vai ver as janelas de oportunidade se abrindo e provavelmente também portas maiores, né? Janelas maiores, portas realmente se abrindo para você. Mas para isso tem que ter esse olho sensível e essa conexão mais íntima, ou com o seu mundo interior ou com o mundo espiritual, se você gostar, tá bom? Finalizo aqui a leitura do grupo de número 1. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Até lá! Grupo de número 2, vassoura de bruxa, esse aqui. Qual o seu verdadeiro caminho nessa existência? O que você veio aprender? A força, a justiça, o mundo. Qual o seu verdadeiro caminho nesta vida? O que você veio aqui aprender? Ás de espadas, 10 de espadas, 4 de paus. Vamos de oráculo. Qual o seu verdadeiro caminho nesta vida? O que você veio aqui aprender? Abundância e transformação. Ok. Posso chegar um pouco aqui para baixo? Sim. Bom. Então, vamos começar. A força com as de espadas, mostrando a sua essência. Que você veio viver nessa vida num sentido mais do que você carrega aí em alma, né? Em essência, em espírito. A força com as de espadas. Aqui você traz uma essência de muita comunicação e saber dosar essa comunicação, saber equilibrar o peso de suas palavras, saber administrar a comunicação, porque é como se você viesse com muito a ensinar, com muito a falar e se expor, seja no nível emocional, seja no nível do que você pensa, no que você acredita, nas suas convicções. Porém, é importante entender o momento certo de falar, com quem falar, a intensidade da comunicação, a intensidade na voz, como se colocar, como colocar o seu limite,
como ser empático ou empática também na forma de comunicar. Momentos em que talvez a agressividade seja permitida, momentos que não. Tudo isso aqui é como se você viesse trabalhar esse aspecto da comunicação e os aspectos que tangenciam a comunicação, né? Saber qual palavra, qual intensidade, qual voz, qual velocidade, para quem se fala, como se fala, o que se fala, por que se fala. Tudo isso, tudo que for dentro de comunicação aqui envolve o seu ser. E pode ser também que você veio, inclusive, com missões de compartilhar sua sabedoria, seu conhecimento, ou mesmo se colocar numa posição de destaque de oratória, por exemplo, no seu âmbito profissional, você ser aquela pessoa que explica, que fala, que conduz uma conversa, que media uma comunicação, né? Pode ser que você seja a pessoa que tenha que usar de diplomacia, fazer as pontes. Pode ser não só na questão de trabalho, mas também dentro da família, aquela pessoa que é o pilar, aquela pessoa que vai ser com quem as pessoas podem contar, com quem as pessoas vão desabafar, seja no grupo de amigos também, seja na questão amorosa. Pode ser aqui também, porque assim, essa força e esse ás de espadas tem luz e sombra. Então, quando você vibra na luz, você sabe se comunicar, sabe se colocar, sua comunicação vai chegar e vai entrar na pessoa, né? A pessoa não vai voar e não ouvir o que você está falando, entrar no ouvido e sair pelo outro. Não, as pessoas vão prestar atenção em você. Mas em momentos de sombra, acontece o contrário. Em momentos de sombra, você pode sentir dificuldade na comunicação, bloqueios, travas, as pessoas não te entendendo, ou você falando de forma mais ríspida, ou você falando menos do que deveria, não se posicionando. Então, todas essas dinâmicas de luz e sombra estão presentes aqui. E a sua essência traz para você trabalhar na positividade, né? Na luz disso, na comunicação melhor, sempre que possível, tá? Mas a tendência aqui é você saber realmente se comunicar bem. Mas a gente oscila nesse mundo, então haverão momentos, né? Haverá momentos em que seja mais difícil mesmo travar uma comunicação, tá? Mas no geral a sua essência pede para você se expor, para você falar o que você pensa, para você se colocar, para você estabelecer os limites também da conversa, para você participar do mundo enquanto uma voz ativa, tá? E aí a gente vem para as provações, justiça e 10 de espadas. De novo o teor espadas aqui do mental, da comunicação. Então assim, as provações vêm para você ser uma pessoa mais justa possível. E aí vem as provas, né, dentro da sua vida para você exercer essa justiça, para você exercer a honestidade, a verdade, tá? Então a importância aqui de você encarnar esse papel de juiz enquanto alguém que vai saber ter o equilíbrio, porque a justiça carrega uma balança, né? E a justiça vai saber ter equilíbrio, mas também vai saber colocar as medidas certas. Então, tem pessoas, tem situações em que você vai falar, não vamos por esse caminho porque essa pessoa é mais sensível. Outras pessoas que você vai falar, não, aqui a gente pode sim ser dura, ser rígido, ser mais direto ao ponto, porque é só assim para a pessoa aprender. Então a justiça está sempre avaliando. Ela está sempre avaliando a forma correta de agir. Então aqui as provações que vêm para sua vida é justamente para você saber lidar com as pessoas e saber dar o certo para cada um, a medida certa para cada um, tá? A justiça nem sempre é igual para todos, né? Até certo ponto, para algumas pessoas isso é errado, para outras não. Porque a justiça é dentro da medida daquilo que o outro fez e faz e do que o outro carrega no coração, antes de tudo. Então, assim, as pessoas podem ser muito más, mas por quê? Por que que são assim? Da onde vem essa maldade? A justiça questiona isso. A justiça vai questionar o social ou o contexto daquela pessoa para dar a aplicação correta,
para aquele caso, né? Aplicar a pena, entre aspas, né? A pena, entre aspas, correta para aquele caso. Então aqui a aprovação vem para você aprender a fazer isso com maestria e com tranquilidade, do tipo, eu estou fazendo isso, eu acho que isso aqui é o justo, é o correto. Mas tem que ter essa ética interior, sabe? Porque as provações vão testar você nisso. Esse 10 de espadas aqui também falando o quanto que muitas vezes você pode carregar os pesos dos outros desnecessariamente. Isso não é justo. Cada um com a sua parte, né? O quanto que pessoas podem abusar de você, o quanto que pessoas podem achar que você é um alvo fácil, o quanto que pessoas podem atrapalhar a sua vida porque é mais fácil para elas colocar as coisas nas suas costas, sabe assim? Porque você dá conta, porque você pega tudo e fala, eu vou dar conta, deixa comigo. Então faça essas avaliações aí. Da mesma forma, o outro lado da moeda é mostrando que você também pode sair dessa situação facilmente, porque você tem a energia da justiça aqui na aprovação. Então se coloca, se posiciona, sabe? Fale o que precisa ser falado, não deixa de falar. Esse 10 de espadas também fala da importância de você observar o quanto que você também se sente vítima de situações. Se você é vítima de situação a nível do mundo e precisa buscar a justiça, procure a justiça. Mas quando você é vítima e você coloca nesse lugar, mas não era para estar nesse lugar, também você precisa se movimentar e sair desse lugar de vítima, compreende? Eu não estou falando que você se faz de vítima, mas que podem ter momentos em que a gente entra nesse lugar. Isso acontece com todo mundo, tá? E tem outros momentos que os outros se fazem de vítimas e a gente se torna um algoz. E que não era para ser assim. A gente não é o algoz dessa pessoa, mas ela coloca, né, essa capa, essa vestimenta e fala, você é assim. E aí você precisa ser justo e falar, não, não é bem assim não. Você tem que ser justa com você, justo com você e justo e justa com o outro também, tá? Essa aqui é a característica da sua provação. Pelo menos nesse recorte, nesse jogo, tá? E é um jogo também aberto para várias pessoas. Mas é o que traz aqui de informação importante a se saber neste momento. Quando viemos aqui para o mundo e 4 de paus, a gente está falando dos seus caminhos. E são caminhos maravilhosos. A carta do mundo é a completude, é a plenitude. Então, você tem um caminho nessa existência de experimentar a vida humana, com tudo que ela traz, né? De dificuldade e de facilidade. Mas a carta do mundo em si é alguém que, se já não está assim, mas vai chegar nesse lugar, de se sentir totalmente apto ou apta a viver nesse mundo. E se sentir assim, que tem condições, que tem força, que tem soluções, que vem à sua mente, você sabe dar um jeito de viver aqui e de lidar com as situações daqui. Então, isso acaba fazendo com que sua vida se abra muito. E eu vejo caminhos de glória aqui para você. Eu vejo caminhos abertos e caminhos de muita prosperidade, completude, sabe? A sensação de felicidade, de cheguei onde eu queria chegar. Hoje eu tô bem, hoje eu tô num patamar bom, material, financeiro, emocional, pessoal, das minhas relações, de tudo aqui. Saiu aqui mundo e abundância. Então, assim, por mais que hoje você possa falar, não tô bem nisso tudo não, mas vai estar. Tem um caminho aqui de aprendizado nisso e de alcance desse patamar aqui da abundância, em todos os sentidos da vida. Ainda mais combinado com esse 4 de paus. Ainda mais combinado, porque 4 de paus é o reconhecimento. É o reconhecimento de que é possível. De que é possível compartilhar a vida, é possível ter alegrias, é possível ter ajuda, é possível ter pessoas a quem contar, é possível. Basta você abrir seu olhar, ser justo, ser justa aqui com você e com os outros, e a vida vai se arranjar para sempre as situações mais corretas e melhores entrar na sua vida. A carta da transformação, aprender a se entregar aos ciclos naturais de aprendizado, é o que vem escrito aqui. Então, assim, quanto mais você se transforma aqui na sua comunicação, nessa questão da justiça, mais você vai aprendendo com a vida e vai sabendo
fazer as escolhas certas, abrir as portas certas e a abundância chegando aqui. Pode ser que você já tenha tido uma vida até relativamente confortável financeiramente, materialmente, e isso aqui só fala assim, olha, não acredite que vai te faltar, porque não vai, nunca te faltou. Agora, tem outras pessoas que com certeza, né, podem estar aqui, terem tido, né, no passado ali, uma vida muito difícil, uma vida muito de luta, de tentar o pão, né, de tentar seu lugar ao sol. E aqui fala, olha, acredite que não vai mais te faltar. Você vai se encaminhar aqui nessa questão terrestre, que muitas vezes circula, né, pela necessidade do dinheiro, porque o dinheiro que abre portas, o dinheiro abre possibilidades, dinheiro abre experiências, viver mais tranquilamente, e isso faz parte desse mundo, vamos viver isso, e você vai encontrar isso. Você vai encontrar essas facilidades financeiras para ter uma vida mais estável, mais equilibrada, mais tranquila. Você vai conseguir se rearranjar financeiramente. Mas para isso você precisa buscar o conhecimento. Buscar o conhecimento para te fazer levar onde você quer chegar. E vai passar por transformações de dogmas, de crenças, de convicções, de percepções que você tinha sobre o mundo. Mas vai te transformar num nível em que você alcança a sensação, perdão, a sensação, mas não só a sensação de abundância, mas também você vai ver na sua realidade prática a abundância acontecendo, tá? Finalizo aqui a leitura para o grupo de número 2. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrito no canal e a gente se vê na próxima leitura. Vamos para o grupo de número 3, o cristal de quartzo. Só um momento. Ok. Seu verdadeiro caminho nessa existência. O que você veio para experimentar nessa vida? A estrela, o imperador e o papa. Seu verdadeiro caminho nessa existência. O que você veio experimentar nesta vida? Oito de paus, ás de copas e cavaleiro de espadas. Vamos tirar o oráculo. Seu verdadeiro caminho nessa existência, que você veio experimentar nesta vida. Gratidão e iluminação. Bom, a nível de essência, o que nós temos aqui perdão, estrela com 8 de paus. Então, assim, você é uma pessoa muito iluminada, de uma percepção muito aguçada da realidade, da vida, dos outros. Você tem uma conexão muito forte com o mundo espiritual, caso você tenha se inserido nessa crença, nessas doutrinas, enfim. Você tem uma conexão muito forte. Então, para aqueles que sabem, né, que gostam, você tem mediunidade, que pode ser desenvolvida, que pode ser trabalhada, ou mesmo para alguns já, né, vão ter isso bem mais forte, já estão trabalhando, então é só uma confirmação aqui. Para alguns é questão de intuição muito forte, um sentimento que vem, você ouve, você sabe através desse sentimento qual é o caminho, então realmente essa questão mais aguçada, né, não sei explicar, não sei de onde vem, nem me interesso muito por esses assuntos, mas eu sei que as coisas meio que acontecem assim comigo. Então aqui também é o caso de pessoas assim, tá? E é uma essência muito conectada com valores maiores, com
que às vezes nem faz parte da crença religiosa que você tenha, mas é um espírito aqui, eu vou falar em espírito porque eu sou espírita, tá, gente? Mas um espírito aqui muito evoluído, ou que teve muitas experiências que trouxeram os aprendizados e o amadurecimento espiritual, bem como o amadurecimento terreno, amadurecimento da terra também. Aqui a carta da estrela com esse 8 de paus mostra o movimento, mostra o quanto que você pode ser muitas vezes uma pessoa dinâmica e uma pessoa que vai muito à luta, que procura, que por mais que tenha momentos que oscile, né, que tem momentos que às vezes vem uma apatia ou vem um sentimento mais rasteiro aqui, é como se você sempre tivesse esperança e sempre soubesse que pode sair dessas situações tão logo, sabe? Uma certeza que vem aqui de dentro ou uma esperança, uma fé, tá? A carta da estrela também mostra uma essência muito orgânica, uma essência muito natural. E quando eu falo orgânico, eu nem sei porque que veio essa palavra, mas é como se você tivesse uma essência muito conectada à natureza. Então pode ser que você seja alguém que se preocupa com os animais, ou com a questão de comer animais, ou questões realmente de desmatamento. Pode ser que você se envolva com essas causas, sabe? É como se sua essência chamasse isso aqui. Ou então você se preocupa muito em ter uma vida boa, uma vida harmônica, uma vida bela, uma vida mais próxima à natureza, do tipo, você se encanta e você gosta de coisas bonitas, ou procure viver em ambientes harmônicos nesse sentido, da visão, do tato, do olfato, do paladar. Então é como se você se preocupasse com todos os seus sentidos em viver uma vida harmônica, sublime. A natureza em si, ela é bela, né? E você vê que muitas vezes a desordem mental se traduz na desordem material. Então aqui é como se você buscasse sempre a harmonia disso. Porque pode ser que tenham pessoas aqui que sejam bagunceiras, por exemplo, mas que em algum nível você chega num ponto que você fala, não, preciso dar um jeito, vamos botar tudo organizado. Por quê? Porque sua essência pede a ordem, a organização. Sabe o que está me vindo muito aqui? É uma imagem que me vem e eu estou tentando traduzir isso. Me vem assim a folha de uma árvore vista num microscópio. Quando você vê uma folha ou qualquer parte da natureza no microscópio, você observa certas regras matemáticas muito doidas, muito incríveis, porque a lei, né, a lei do mundo, a lei da física e tudo, você vê dentro os tecidos, você vê como é que é composto as ranhuras dentro de uma folha e é tudo tão harmônico e belo e organizado, sabe? Tá me vindo isso. Por isso que eu falei dessa questão da organização, de você se conectar com o belo, a sua essência precisa do belo, sabe? A sua essência, aquela essência que vai falar assim, por que que a gente vai morar num lugar todo desorganizado, feio aos nossos olhos? Ninguém merece isso, isso não é digno. As pessoas merecem a organização, o belo, o bonito, né? O esteticamente agraciado. Porque também eu acho que faz muito parte disso, da gente se conectar com essas verdades de Platão, em que o belo também é importante. Quando você olha para o abismo não olha para você. Se você vê uma coisa feia, essa coisa feia vai olhar para você. Você vai se conectar com coisas feias dentro de você, né? Se você vive numa situação paupérrima, sem o mínimo de dignidade humana, você vai começar a acreditar que a vida é assim mesmo. E não é por aí. Então, se você mora num lugar que não tem saneamento básico, tô dando só um exemplo. Poxa, pensa no mental dessas pessoas que vivem nesses lugares, né? Vai acabar retroalimentando que a vida é assim, que ela pode ser sem o saneamento básico, né? Por isso que a gente precisa lutar muito por dignidade. A dignidade não passa só em melhorias materiais, mas a melhoria estética, o bonito, sabe? Você viver em lugares bonitos. Eu não tô falando lugares com decoração, cara, não tô falando disso. Eu tô falando de o mínimo agradável e organizado aos nossos olhos, porque a gente também merece ver a organização e o belo nas nossas vidas. E quando a gente vê fora, a gente consegue também trabalhar dentro, sabe? Eu não tô falando de ter muita coisa. Eu tô falando de ter uma casinha que seja simples, mas organizada, sabe? Cada coisa no seu lugar.
Então isso também traz dignidade para a pessoa, que a pessoa fala, eu não preciso viver em lugares insalubres. Não é nem que eu preciso, eu não mereço, sabe? E por isso que a gente tem que lutar socialmente para que as pessoas saiam de locais sem um mínimo de dignidade, sabe assim? Então eu vejo você aqui muito conectada com isso, ou conectado com isso. A importância da ordem da natureza. E a natureza tem uma ordem, uma lei que rege ela belíssima, né? Que não só rege a natureza em si, mas a natureza humana também, a nossa vida, somos parte dessa natureza. Só que muitas vezes os seres humanos, seres racionais, vão buscando leis que se desvirtuam dessas leis maiores, né? Que vão prezando pelo lucro, que vão prezando por vamos morar em cubículos sem a menor estrutura, lugares feios, lugares que não são cuidados, bem zelados, né? E a gente vai retroalimentando isso, e a gente faz isso de forma às vezes pessoal, jogando lixo na rua, como de forma ampla, grandes corporações que só querem lucrar em cima das pessoas. Então, veja bem, né, como é que vai funcionando a nossa psique e quanto que a gente vai atraindo situações que não são condizentes com a humanidade em si. Porque a gente merece o melhor, todo mundo merece o melhor. Em tudo, em todos os níveis, a abundância em todos os níveis. E eu vejo aqui você muito conectado com esses saberes maiores. Sua essência é muito bonita, diga-se de passagem, tá? Fazendo um elogio aqui, essência belíssima. Agora, com relação às suas provações, saiu a carta do Imperador com as de copas. Eu vejo aqui provações nesta vida de cunho emocional e amoroso, tá? Não é para todo mundo que vai ser amoroso, que vai cair nessa leitura, é claro. Mas também, mesmo que você se relacione com alguém, pode ser que você tenha aí entraves nesse quesito, na arte de se relacionar com o outro. Pode ser também não só questão amorosa, afetiva, mas de família, de amor de família, amor de amigo, né? Relacionamentos de colegas de trabalho, saber se relacionar em ambientes de trabalho. Então, bem aqui as provações nesse sentido, tá? A carta do Imperador aqui trazendo que muitas vezes você procura a ordem, como eu falei aqui da Carta da Estrela, que tem ordem, o Imperador também tem ordem, mas você pode procurar aqui uma ordem em que muitas vezes suas exigências podem entrar em conflito com as exigências dos outros. Ou mesmo o outro não tem a mesma exigência que você, entende? Então, eu vejo aqui uma questão que pode ser mais cultural ou educacional, né? De pessoas que falam, você se importa com isso? Eu não me importo. Então, tem um choque de convicções, de filosofias de vida, sabe? Então, tem coisas que você acha certo, tem coisas que você acha errado, e às vezes o outro vai falar, não, penso assim, não. E aí fica difícil a relação, tá? Porque o imperador é mais taxativo nesse sentido. O imperador pode vir aqui e falar assim, olha, eu procuro isso nas pessoas, se elas não me entregam, não ficam na minha vida. Só que ao mesmo tempo, para se relacionar e gostar de alguém, às vezes você vai ter que ser flexível, vai ter que ceder em algumas questões. E aí isso pode gerar um conflito interno dentro de você, e outras situações geram conflito na relação em si, porque aí você vai querer que a pessoa seja de um jeito e o outro vai falar não, ou que não vai fazer as concessões que você está pedindo. Enfim, pode ter essas dinâmicas um pouco truncadas aí, dentro do quesito de relacionamentos, não só afetivos, amorosos, românticos, mas também em outros níveis da sua vida, tá? É porque aqui eu sinto você como uma alma muito velha. E aí essa alma velha, né, esse espírito mais velho, que já teve muitas experiências, já, né, adquiriu muito conhecimento, às vezes vai entrar em desacordo com pessoas ainda que, sabe, não tem o mesmo nível de consciência que você tem, entende? Então haverá um choque, e é isso que eu sinto aqui, esse choque. E aí você fala, mas eu gosto tanto dessa pessoa, e pra mim é tão difícil lidar com ela. Sim, porque você tem um sentimento puro, você vai sentir as emoções, porém na hora prática da vida, né, cotidiana ali, vai ter as questões de ego, de personalidades, de características de cada um, sabe? Por mais que o sentimento aqui seja genuíno, por mais que você goste, por mais que você se envolva, na vida prática, né, na vida cotidiana, vão surgindo
as questões para você trabalhar, para você também saber fluir na vida mundana, na vida terrestre. Mundana que eu falo é só forma de falar, tá? Não tem pejoratividade aqui, mas é como se... É o seguinte, o mundo é um caldeirão. Tem todo tipo de gente aqui. Tem gente mais evoluída, menos evoluída, não no sentido ruim da coisa, tá? No sentido de, talvez, pessoas que tiveram mais experiências difíceis e aí já evoluíram algumas questões dentro de si. Outras pessoas que não conseguiram processar legal, que às vezes passaram meio que despercebidos sobre certas situações que tinham que ver, mas não quiseram ver, entendeu? Então tem todo tipo de gente aqui, é isso que eu tô falando. Então, para entrar em contato com pessoas tão diferentes, para alguns é mais difícil, né? Então, tem pessoas que podem não entender, porque vai num lugar de maturidade total e aí não consegue se relacionar com ninguém. Tem pessoas que têm muita maturidade, por isso mesmo não conseguem se encaixar nesse plano, sabe? E eu vejo aqui essa situação com você. Você é uma pessoa mais amadurecida, carrega muitas experiências que te amadureceu, não só dessa vida, mas de vidas passadas. Porém, na hora de lidar com pessoas em situações diferentes, em patamares diferentes de consciência, é um pouco difícil de se ajustar. É isso que eu vejo, tá? Agora, na questão de caminhos, seus caminhos, saiu o Papa com o Cavaleiro de Espadas. Caminhos de ensinar as pessoas, de mostrar o caminho de fato. Um cavaleiro é alguém que desbrava a vida, então você pode ser alguém até mesmo que exerça a profissão de mostrar o caminho, profissão educacional, né, profissão de palestrante ou de falar sobre certos assuntos, não necessariamente profissão, mas você pode ser alguém que as pessoas busquem para ter um entendimento, um ouvido amigo, um conselho, tá? Isso pode acontecer aqui também. Mas aqui vem muito caminho da comunicação e o Papa, de novo, outro arquétipo de amadurecimento, outro arquétipo de pessoa vivida, outro arquétipo de pessoa que elaborou muitas coisas internamente e hoje tem uma mensagem para passar, né? Tem conhecimento, tem sabedoria. Eu vejo aqui você, como esse Papa e esse Cavaleiro de Espadas, a importância da comunicação, de você passar essa informação adiante, passar os seus aprendizados adiante, seja para uma pessoa ou para um grupo de pessoas, não importa, desde que você transmita todo esse saber que você tem. Esse é o seu caminho, tá? Às vezes você vai falar, não, eu trabalho com, sei lá, eu trabalho na indústria, eu não fico passando informação para ninguém, sabe? Eu tenho, sei lá, eu sou manicure, não é que, mas é ali, naquele contato com uma pessoa específica que você pode transferir para essa pessoa a sua sabedoria, falando, conversando. Porque uma manicure também muitas vezes é uma psicóloga, assim, né? Que você vai contando a sua vida e tal. Então, tem isso aqui. Então, não necessariamente você precisa trabalhar com o que eu tô falando, mas que você vai tocando as pessoas ao seu redor. E sempre que possível, toque as pessoas com a sua palavra. Exponha a sua sabedoria, tá? Então, você tem caminhos disso aqui. E tem caminhos também para você controlar, coordenar, melhor dizendo, a sua fala, a sua comunicação. Quanto mais você aprender a se comunicar melhor, mais abre os caminhos para você, tá? Porque às vezes é isso, é você falar com a manicure, você tá ali ajudando ela, falando algumas coisas, ela tá te ajudando, vocês estão tendo uma troca legal, e de repente você precisa resolver uma situação e ela é a porta que vai abrir para você e falar, eu sei como resolver sua situação. Então se doe para os outros, receba a doação dos outros e você vai ver a mágica acontecer na sua vida, tá? Conselho, gratidão e iluminação. Casa com o que eu falei agora. Porque a gratidão é isso, você agradecer, você honrar o outro, a experiência do outro, você ser grato, grata pela vida, não de forma bobinha, tá? Mas de forma realmente consciente. Do tipo, eu sou grata pelo que a vida já me proporcionou. Eu sou grata pelas pessoas que entraram na minha vida e me mostraram a luz e me mostraram a sombra. E que hoje, por elas terem me mostrado isso, eu sei o certo e o errado. Eu sei aonde eu acertei, eu sei aonde eu errei, eu sei aonde o outro acertou, eu sei aonde o outro errou. E por isso eu sou grata à vida por ter me mostrado isso, para eu também evoluir, aprender, amadurecer e crescer. Eu sou grato pelas pessoas que entram e me ajudam, mesmo que um pouquinho. E às vezes elas nem percebem que estão me ajudando, mas estão.
estão me dando auxílio, estão me dando apoio. Eu sou grato, eu sou grata por eu poder ajudar outras pessoas também. Por eu poder, às vezes, dar o mínimo. Mas que talvez esse mínimo, eu nem sei, mas fez a diferença na vida da pessoa. Assim como outras pessoas fazem a diferença na minha vida. Então é ter esse reconhecimento do progresso, do avanço, seu e do outro. E de compartilhar essa vida, de viver nessa vida terrena, aprendendo tudo isso, vendo tudo isso, in loco, né? Vendo tudo isso aqui, tendo essa experiência humana. E a carta da iluminação, que vai só confirmar o quanto que aqui você já caminhou para a iluminação. E quando eu falo iluminação, não quer dizer que você é um ser que pronto, ascensionou, nunca mais vai reencarnar. Não estou falando disso. Até porque não tem nem como eu saber. Mas assim, é a iluminação, iluminar é você jogar luz no que está escuro. E isso é dadivoso, isso é maravilhoso, porque você começa a enxergar com clareza as coisas. Por isso que daí vem a sua sabedoria, por isso que daí tem tantas pessoas sábias. São pessoas que simplesmente entraram no quarto e acenderam a luz e conseguiram ver onde estão os móveis, não vão ficar batendo nos móveis, se machucando, sabe? Isso é ser iluminado. O ser iluminado não é assim, nossa, alguém tão longe, distante, eu ainda tenho que evoluir muito, sabe? Ser iluminado é aquele, aqui, tá? Dentro desse contexto que eu tô traduzindo para vocês. E também pra gente não se colocar tão distante da luz, porque nós também temos luz dentro da gente. Então, encare a iluminação como isso. A iluminação é simplesmente um ato de acender a luz. E isso qualquer um pode fazer, qualquer um pode se iluminar, qualquer um pode evoluir, porque a evolução é isso. A evolução é, a cada degrau você acender a luz naquele degrau para enxergar aquela fase, aquele momento da vida. Entende? Então qualquer um pode. Acontece que tem pessoas aqui que às vezes não conseguem. Mas é simples, é só acender a luz. Lidar depois com isso não quer dizer que seja simples, né? Olhar para um cômodo bagunçado tem as suas complexidades, mas o ato de acender a luz, ele é simples. Até a gente descobrir que a gente pode, quando a gente faz, a gente vê que é simples. Até lá, tem as suas complexidades, entende? É isso que eu tô falando, assim, é colocar as coisas em perspectiva, tá? Não é que seja impossível, é isso que eu quero dizer, não é impossível. Qualquer um pode acender a luz. Depois lidar com ela e até chegar nesse patamar que tem as suas dificuldades, entendeu? Mas impossível não é. E aqui eu vejo uma trajetória de alguém que já fez isso inúmeras vezes, tá bom? Finalizo aqui a leitura do cristal de quartzo. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas, veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Até lá!